Ontem fiz aquele episódio a correr no carro quando tinha chegado, já muito cansado, mas curiosamente foi um dos episódios mais comentados. Fiquei muito contente e fiquei muito feliz ao ouvir os comentários. Várias pessoas informaram-me de quando é que ouvem o podcast ao longo do dia e tiveram palavras muito simpáticas, e é também muito bom ouvir isto e dá-me força para continuar a fazer este podcast todos os dias. É um prazer, é um hobby, mas se ainda por cima é algo que outras pessoas usam, entre aspas, que ouvem, que gostam de ouvir, ainda mais força tenho para continuar. Portanto, fiquei muito surpreendido, confesso, com tanto comentário, para um episódio que foi feito ali quase como uma emergência a correr e quase para poder também agradecer ao Marcial, que ontem disse ao vivo, ontem eu estou a gravar isto à terça-feira, que me disse ao vivo que ouvia que ouvia a pilha de livros. E acabei por receber muitos outros comentários que também me deixaram muito contente. Confesso também que hoje estou um bocadinho rouco. Hoje, terça-feira, ontem foi um dia em que tivemos muitas sessões em Santiago. Foram 2 sessões na Escola Oficial de Idiomas. Foi uma sessão numa escola secundária. E depois, entre as sessões, estivemos a conversar. Eu, o Samuel e as várias pessoas que nos convidaram e as várias pessoas que estavam connosco. E depois na viagem também, uma viagem longa de 6 horas, que também estivemos quase sempre a conversar. E por isso hoje, até se notou em algumas aulas, confesso que estava um bocadinho rouco. Mas é assim. Faz parte. Quem gosta de conversar às vezes tem estes dias em que não faz outra coisa que não seja conversar, e foram boas conversas. E foi também um dia em que ao almoço o Fernando Corredoira, um famoso linguista galego, que também já foi tradutor e intérprete, ou ainda é, por acaso não sei, mas é um grande linguista, e deu-me um livro que se calhar só faz sentido, de facto, ou seja, faz muito sentido, ou seja, nota-se que a pessoa que me deu este livro sabia precisamente a quem é que estava a oferecer o livro. É um livro muito curioso, porque é uma edição da Ilustre Casa de Ramires, de Essa de Queiroz, claro, mas em catalão. Portanto, um galego oferece a um português um livro traduzido de português para catalão. É claro que isto é porque ele sabe que eu gosto muito do catalão e das várias línguas ibéricas, e que gosto muito dessa de Queiroz, e fiquei aqui com um livrinho delicioso, porque gosto de ver o catalão e gosto de ver um livro que eu conheço nesta outra língua. Tem também o livro foi, já agora, traduzido para catalão por Xavier Pamiès, que eu provavelmente estou a pronunciar mal, nunca sei como é que se pronuncia este apelido bastante importante em catalão, se calhar devia saber, não é? Mas agora já estou a gravar e não vou parar. E também tem um prólogo de Helena Lousada, uma grande especialista em literatura portuguesa, uma grande especialista catalã em literatura portuguesa. Este é um livrinho pequenino, muito bem editado, tem um prólogo que eu já comecei a ler, que para mim é a novidade do livro, não é? E depois tem também o próprio romance. E é curioso, porque eu ponho-me a ler este romance, eu vou tentar ler aqui o início. Desde las 4 da tarde, en la calor e el silenci d'un diumenge de juny, el senhor de la torre, amb sapatilhas e uma americana de fil damunt la camisa de indiana, de color de roça, trabalhava, há várias pronúncias também. O título é La Ilustra Casa dels Ramírez, e o Ilustra, que escreve-se com um símbolo que basicamente é exclusivo do catalão. São 2 L's que têm um pequeno ponto a meio da linha no meio, para garantir que aqueles 2 L's são lidos mesmo como 2 L's e não como um lhe, que também existe, o duplo L também existe em catalão. É um símbolo ortográfico exclusivo do catalão. Nós sabemos que há certos símbolos, ou melhor, há certos aspectos gráficos que nós identificamos com uma língua. No nosso caso é o C de cedilha com o A e o til por cima e o O a seguir. Quando nós vemos um texto que tem são, C de cedilha, A com til e O, nós sabemos que aquilo é português. Portanto, digamos, um sinal ortográfico muito evidente. No caso do catalão, entre outros, temos este L geminado, são 2 L's com um pontinho no meio. Eu vou deixar na descrição do episódio o título com este símbolo ortográfico para que vejam do que é que eu estou a falar. Quando nós olhamos para uma tradução para outra língua de uma obra portuguesa que nós conhecemos,
alguns dos pontos mais interessantes são, por exemplo, as notas do tradutor. Como é que, ou melhor, que pontos é que o tradutor achou que deveria explicar, ou seja, quais é que são os pontos que para nós serão provavelmente muito naturais, mas que para um leitor que não é português precisam de explicação. Também às vezes acontece uma coisa curiosa, acontece, e isso também já vi em várias obras, notas do tradutor que explicam algo que provavelmente os leitores, pelo menos os leitores atuais da cultura onde o livro foi editado primeiramente, também não iriam saber. Ou seja, digamos que os leitores da tradução acabam por ter informações que os leitores da versão original nem sempre têm. Então, esta edição tem muitas notas, tem bastantes notas de tradutor. Eu vou aqui folheando e vejo várias. Por exemplo, tem aqui uma nota na página 36 que é uma nota à palavra dinat. Um diumeno já vende dinat, ou seja, num domingo depois de jantar, havente dinat, tendo jantado. E cá em baixo temos uma nota que diz que, vou tentar traduzir assim rapidamente, em Portugal o almoço ou jantar ligeiro, isto é catalão, dinar léger, toma-se ao meio-dia, enquanto que o jantar ou refeição consistente, é uma sopar consistente, faz-se também faz-se ali entre as 6 e as 8. A ceia, que faz-se ao entrar da noite, equivale ao nosso ressupó, uma palavra catalã. Claro que isto aqui, as horas variam um pouco, mas há uma curiosidade, e esta é uma nota para catalães, para quem vai ler esta tradução, mas há uma curiosidade. Por exemplo, na Galiza, onde eu estava quando recebi este livro, a palavra chantar aplica-se àquilo que para nós é o almoço. E o almoço aplica-se àquilo que para nós é o pequeno almoço. E o nosso jantar na Galiza é a ceia. E eu julgo que muitas pessoas que me estão a ouvir, portuguesas, os galegos sabem disto, mas muitos portugueses provavelmente vão ouvir isto e vão pensar, mas espera lá, alguns portugueses vão ouvir e vão pensar, eu já ouvi isto em qualquer lado. A verdade é que em muitas zonas do país nós tínhamos o jantar à hora que hoje é o almoço. Eu lembro-me de ouvir pessoas mais velhas em Portugal dizer que jantavam por volta das 2, por exemplo. Ou seja, estas palavras vão deslizando pelo dia e hoje, de facto, temos o jantar ao final, entre a tarde e a noite, mais para a noite, e o almoço a meio do dia, enquanto na Galiza, aliás, o jantar ainda é a meio do dia. Mas agora, voltando aqui à tradução catalã. Para um catalão, esta nota, no fundo, está a dar informação cultural sobre Portugal. Os tradutores têm de decidir que notas é que põem. É uma daquelas intervenções muito, muito claras que o tradutor tem de decidir. Pode não pôr nota nenhuma, pode achar que o leitor que vá procurar, se quiser, pode pôr muitas notas, às vezes tantas notas que os leitores ficam um pouco atrapalhados, para que é tanta nota, também podemos ignorar se quisermos, ou então tentam algum equilíbrio, é algo muito pessoal. Por outro lado, eu vou lendo aqui algumas partes desta obra e vou pensando como, apesar de tudo, isto é uma velha discussão nos estudos de tradução, mas apesar de tudo eu leio isto noutra língua, uma língua que não está assim tão distante, claro, mas leio isto e eu estou ainda a imaginar a história, estou a imaginar esta história, consigo imaginar. Portanto, a tradução, uma das grandes discussões na área da tradução é o que é que se mantém quando se traduz? Sendo que a tradução não é, como muitas pessoas pensam, simplesmente uma substituição mecânica de palavras ou de frases, é um trabalho criativo, um trabalho que implica muitas decisões por parte do tradutor, por vezes implica alterações, mas alterações do quê exatamente? O que é que se mantém no fundo? E eu diria que algo muito importante é, no fundo, a imaginação, ou seja, pelo menos a tentativa de criar no leitor, na imaginação do leitor, uma série de imagens, de acontecimentos, por vezes de sensações, que o tradutor tenta recriar com base no texto de partida, mas usando os recursos da sua língua. Claro que isto é sempre uma visão muito pessoal, muito parcial, porque a tradução é muito mais do que isso, é muito mais complexa do que isso, mas eu penso que uma das palavras que, sinceramente, são muito importantes para se conseguir perceber aquilo que está por trás da literatura e aquilo que, no fundo, se consegue manter para lá de todas as escolhas e todas as alterações, é precisamente a imaginação. Aquilo que a literatura nos faz à imaginação.
Pois claro que a literatura também mexe com os sons, mexe com a forma, com a língua, e claro que aí o tradutor, no fundo, vai fazer um novo trabalho, um novo texto. Estava aqui a ver, entretanto, para terminar o episódio de hoje, que é um pouco mais comprido do que o de ontem, estava aqui a ver se via mais algumas notas de tradutor interessantes. Todas elas parecem-me interessantes, é curioso ver o que é que as pessoas têm de explicar aos outros, mas vou deixar, enfim, para terminar, vou terminar mesmo com o final do livro. Olha, antes disso, eu encontrei aqui uma das tais notas que provavelmente ou seja, um catalão vai ficar a saber e muitos leitores portugueses não sabem. Estamos aqui a falar, a nota é Simó de Nantua, estou a ler em catalão, e explica que Simó de Nantua é um livro didático de viagens e aventuras adreçado a gente camperola e por aí fora. Olha, a verdade é que se calhar muitos leitores portugueses não sabem que livro é este, os catalães agora pensaram a saber, se calhar também precisávamos de mais notas neste livro, ou não. Essa é uma velha discussão. Mas, bem, vamos voltar aqui. A última nota, a nota que está até no final do livro, na página 501, o Milagre de Ourique, que aqui explica que é um dos mitos fundacionais da nação portuguesa. E lá para o meio da nota aparece Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Se calhar numa nota portuguesa seria um pouco excessivo pôr Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, porque presume-se que os leitores portugueses sabem quem é que é o Afonso Henriques. Bem, o livro termina, como sabemos, não sei se alguém nunca leu A Ilustre Casa de Ramires, por favor, para agora, não continuo. Termina com uns 3 amigos que vão pelo caminho de Vila Clara e ao céu transparente na patita estrela feia pampalhugas sobre Santa Maria de Craquede. E por aí fora até chegar ao final e para a galana terra de Portugal, tão plena da graça amorosa que para sempre fosse beneída entre todas as terras. É um pouco diferente ver esta bênção a Portugal muito curiosa que essa Queiroz põe aqui no final deste livro, mas escrito em catalão. E pronto, é tudo por hoje. Amanhã vou responder a uma ouvinte que deixou no Spotify, a Cláudia, que deixou no Spotify uma pergunta, já que estava a falar do galego, que literatura é que eu recomendo em galego para um português ler, já que podemos ler em galego. Em princípio, amanhã falarei sobre isto, a não ser que apareça um outro assunto mais premente que se atravessa à frente desse. Muito obrigado e até amanhã.